26 de novembro de 2017. Timão heptacampeão. Jô brilha mais uma vez. Corinthians bate o Fluminense de virada e fatura o 7º título brasileiro em sua história. O Gazeta Esportiva acompanhou os bastidores dessa partida histórica. Todo o sofrimento e a euforia da torcida com mais uma taça levantada. Em Porto Alegre, São Paulo perde por 1-0 do Grêmio e vê vaga na próxima Libertadores ficar mais complicada. Com muita festa nas ruas de Lima, torcida do Peru comemora a volta à Copa do Mundo após 36 anos. E ainda, o dia seguinte no Corinthians após o título e tudo sobre a reta final do Brasileirão. Acabou! Acabou! Não é isso, corintianada? Ei, Pascoal? Pachecão, cadê o hino do Coringão, João Batista? Aê, vó! Minha avó, pra você. Parabéns, fiel Corinthians, heptacampeão brasileiro. O atacante Jô é o cara. Ele precisou de apenas 3 minutos para marcar 2 gols e comandar a heróica virada diante do Fluminense por 3-1. O meio-campista Jadson também deixou a marca dele, entrou e incendiou o jogo, hein? Veja como foi essa partida na narração de Osmar Garrafa. Autoriza Braulio da Silva Machado. Bola rolando na Arena Corinthians. E a partir de agora, tem Corinthians e Fluminense ao Brasileirão na Gazeta para você. Bola para dentro da área. Kaique ficou no meio do caminho. Toque de cabeça e o gol! Gol do Fluminense! Henrique de cabeça. Fluminense 1, Corinthians 0. Romero. Ainda o Romero. O toque é bom pro Camacho. Passou pelo Jô. Passou pelo Jô. Jogada de perigo. A primeira pra falar a verdade, hein? Aí o Scarpa. Cruzamento saiu. Kaique ficou no meio do caminho. Olha o Kaique. No toque de cabeça do Reginaldo. Quase o Flu lá. Defesa do Corinthians não subiu, hein? Na esquerda pro Cleison. Cruzamento pra dentro da área. Jô de cabeça e o gol! Gol do Corinthians! O artilheiro Jô empata o Corinthians na arena. Empata o Corinthians na arena. Jô pro fundo do gol agora. Corinthians 1, Fluminense também 1. Cleison. Olha que o Cleison arrumou, hein? Olha que o Cleison arrumou pra dentro da área. O cruzamento. Olha o gol no travessão. Jô de cabeça, vai entrar, é gol. Gol do Corinthians. É do artilheiro, é do matador, é de Jô na arena. Jô, vira o timão pra cima do Fluminense. Wendel. Marco Júnior, Sornosa. A batida, chute forte. O Kaique ficou na torcida, observe, ó. Sornosa. Wendel. Olha o Scarpa, não dá liberdade, hein? Não dá liberdade! Olha só, tô dizendo. Não dá liberdade pro Scarpa. Ele procurou o ângulo superior direito do Kaique. Passou perto, linha de fundo. Boa bola, hein? Boa bola pro Fagner na direita, pro Jô, pra bater. Não, Jô, não. A sobra ainda do Corinthians. Rodriguinho encheu o pé. Diego Cavalieri pra fazer grande defesa. O Corinthians teve grande chance. O Jô podia ter batido. Preferiu o toque. Boa bola, Arana. Jadson pro Arana. Cruzamento pra dentro da área. Passou por todo mundo. Olha o Romero. Jadson se livrou de 1, de 2. Bateu na trave. Na trave.
Fagner, vai tocando o Corinthians. Olha o Fagner. Vai tentar por 3. Jadson. Bateu, é gol! Gol do heptacampeão brasileiro, é do Corinthians! A Fiel grita, acabou! É hepta, é do Corinthians! Aí o senhor Braulio. Não há tempo para mais nada. Apita Braulio da Silva Machado. Fim de papo. Corinthians, heptacampeão brasileiro. Corinthians 3, Fluminense 1. Festa na Arena, 1990, 98, 99, 2005, 2011, 2015 e 2017. O Corinthians é hepta. No começo, a desconfiança. Fábio não entende nada de futebol. Recebi um vídeo hoje que me deixou muito chateado em relação a isso, do começo do ano. Que eu vou encontrar esse cara ainda para falar com ele, que vocês sabem que quando eu não gosto eu chamo de lado ali para conversar. Que vai durar 3 jogos, um desrespeito enorme, primeiro com o ser humano, né? Não respeitam. Estou muito ciente do que eu estou falando, não respeitam, sabe? Te pregam ali na parede e começam a te jogar pedra sem saber. E são burros ainda, né? Porque nem espera começar o ano. Espera. Dá 1 mês, 2 meses para cornetar, para falar mal. Não. Simplesmente Corinthians é anunciado. Foi uma faculdade esse ano para mim, vivendo todos os momentos de incerteza, conquistando campeonatos, né? A dificuldade que é ganhar um campeonato paulista. Depois vem um brasileiro, ainda com desconfiança. Enfim, muito contente, um ano de aprendizado aí que não tem como esquecer e, independente do que for acontecer ali na frente, eu saio muito fortalecido desse ano. O Corinthians tem até o fim do ano, imagino que seja complicado, né, para administrar esses últimos dias, últimas semanas dessa temporada de 2017. Como que você pretende fazer isso? Cara, complicado trabalhar até o fim? Não vai ser, cara. Rachão todos os dias. Vou cobrar o quê dos caras? O que eu tinha que cobrar eu já cobrei, gente. Chega, né? Tá próximo deles ali. Quem vai jogar, não sei. Não parei para pensar nisso. A gente segue a programação até domingo do mesmo jeito. Depois da semana que vem, segunda e terça de folga. Cara, pode ter certeza, não vai ser complicado. Eu tenho mais um objetivo profissional esse ano ainda. Tá? Até o final da semana que vem eu falo. Todos colocavam a gente como quarta força e dentro de campo a gente foi mostrando que a gente ia chegar, que a gente tinha a chance de chegar e deixou o Corinthians chegar. O Corinthians é muito forte, todos sabem, e graças a Deus saímos com a vitória e ainda por cima com o título, então todos estão de parabéns. Muitas pessoas falavam que eu não ia mais jogar no Corinthians, que eu não conseguiria jogar em alto nível, e você começa a olhar para trás e eu foquei no meu trabalho, tudo aconteceu e consegui trabalhar forte e consegui ter um ano, faltam 3 partidas para terminar, um ano muito bom, sendo que eu quero para a seleção, ganhando títulos, com uma equipe que ninguém esperava nada, e a gente conseguiu com muita união e ajuda de todo mundo. Entrar no jogo e poder contribuir um pouco. Estava precisando desse gol, acho que depois de um tempo jogando bem, tive uma fratura nas costelas, fiquei um tempo parado, fui um pouco criticado, perdi a minha posição como titular. Mas nunca reclamei, sempre trabalhei firme. Fico feliz de coração de poder dar minha contribuição. Acho que, como eu disse, o grupo está de parabéns. O Carille também, comissão técnica, todos. Estava treinando, estava trabalhando sério, estava esperando uma chance. Não esperava que ia chegar esse ano, mas como chegou, estava bem treinado, eu consegui fazer o meu melhor. É dever cumprido.
É um ano impecável, perfeito, né? Muito trabalho, muita dedicação nossa. Fizemos por merecer tudo isso, campeão paulista e agora campeão brasileiro, né? Se concretizou. Então é muito gratificante ser campeão brasileiro, mas jogando no Corinthians é diferente. Cara, a quarta força é muito forte, né? Que quarta força forte pra c... Mas assim, a gente até tem hora que a gente se exalta um pouco, é normal, mas durante o ano, durante as competições, a gente manteve muitos pés no chão, ouvimos as críticas, não respondemos com palavras e sim com trabalho, com humildade, com os pés no chão. Sem dúvida o melhor ano da minha carreira, né, tanto dentro de campo como fora de campo, o respeito que eu tenho pela minha profissão, de se cuidar, o respeito que eu tenho com a camiseta do Corinthians é muito grande, então esse é o meu sentimento agora, né, de gratidão mesmo a todos e de satisfação. O que fica no futebol é história, né? Graças a Deus, por onde eu passei, eu tenho isso aí. E o Fábio foi muito feliz, né? Eu agradeço ele por isso, porque ele tá lá todo dia e sabe também, eu acho que não só ele, mas todo mundo, né? A luta que eu tava para voltar a jogar, né? Você voltar a treinar é uma coisa, mas você voltar a jogar num jogo normal é diferente. Então eu tava esperando isso aí já há vários jogos. Tô treinando normal, junto, eu tenho que entender que o treinador também tem as opções dele. E o jogador já vinha, eu chego no final, ter que jogar, eu acho que por nome não, acho que tem que jogar por merecimento. E fiquei muito feliz hoje de voltar a entrar em campo num jogo oficial. Tá aí, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, Corinthians campeão, até aí nenhuma novidade, tudo levava a crer que isso ia acontecer, era só uma questão de tempo. Depois da vitória sobre o Palmeiras, ficava a dúvida, será contra o Fluminense, será contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro ou contra o Sport? E o Corinthians resolveu a parada logo de cara, quarta vitória seguida contra o Fluminense, dissipou qualquer chance de algo dar errado, o Corinthians teve méritos, fez um primeiro turno espetacular, como o próprio Carille define, fora da curva, foi histórico, foi a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, teve uma queda, eu acho até natural no segundo turno, pelo elenco mais enxuto que o Corinthians tem. E aí, o Corinthians tem um bom time. Acho que o Corinthians tem um bom time. O elenco não é tão bom assim, mas de 1 a 11, como se dizia antigamente, é um bom time. E aí, quando algumas peças começaram a oscilar, não renderam aquilo que se esperava, o Corinthians caiu. Mas quando chegou um momento da decisão, que foi o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que era aquela coisa, ou vencia, ou a casa ia cair de vez, o Corinthians teve competência, teve capacidade de vencer os seus jogos. Depois venceu o Atlético, venceu o Avaí, venceu o Fluminense e, considerando o que fez no primeiro turno, foi o suficiente para ser campeão. Campeão com todos os méritos, com toda a justiça. Pode-se questionar a qualidade do futebol apresentado, a beleza, a plasticidade do que faz o Corinthians. Mas que é um time competitivo e organizado, isso não se discute. E essa organização e essa competitividade fizeram a diferença se comparado com os rivais. Mestre Alberto Helena Júnior, boa noite. Boa noite. E realmente o Corinthians mereceu. Agora eu acho que eu escolhi aí um trechinho de um filme mudo, né, do tempo do Keystone, que era aquelas pantomimas e tal, que representa bem o que aconteceu nesse campeonato brasileiro. Olha aí. Os caras que iam atrás do Corinthians, que queriam puxar o Corinthians, só entravam bem. A hora que ele escorregava, os outros todos despencavam também. Essa é... Sensacional. A melhor maneira de expressar o que foi o campeonato brasileiro. Exatamente. Está aí bem claro. Essa é uma série de filmes mudos da Keystone, que os caras, os policiais, arrastando o resto da turma lá no chão. Isso aí simboliza bem o que foi o campeonato. O Corinthians realmente não foi um time brilhante, embora tivesse momentos brilhantes ao longo da campanha toda. Fez uma campanha absolutamente inédita no primeiro turno, que foi o que lhe garantiu o título até antecipadamente. Podia ter
se tivesse mantido um pouquinho mais de regularidade no segundo Ganhava turno, antes. já teria terminado esse campeonato muito antes. Mas é bom lembrar um detalhe. O Corinthians, no segundo turno, jogou o futebol que é mais ou menos o normal para um time como o dele. Sim. Ele, na verdade, o primeiro turno é que foi acima de qualquer expectativa. Ao mesmo tempo, os outros todos começaram a tropeçar quando não podia. E mesmo assim, veja bem, o campeonato por pontos corridos, e que o Corinthians teve tanta vantagem no primeiro turno, e, no entanto, no segundo, nós tivemos várias rodadas decisivas, como se fosse uma decisão de título. E você disse bem, o Corinthians ganhou esse título, confirmou esse título diante do Palmeiras. É isso aí. Porque se ele perdesse do Palmeiras, entrava em parafuso o Corinthians e o Palmeiras que criava asas, né? E ia embora. Então, aquele foi o momento crucial da campanha do Corinthians. Campeão, com todos os méritos, melhor o artilheiro do campeonato, o Jô, que merece ser uma convocação para a seleção brasileira, porque também. Ele faz o contraponto do Gabriel Jesus. Se o técnico quiser ter uma alternativa para o jeito de jogar do nosso centroavante, o Jô está em perfeitas condições, já tem experiência bastante, é um jogador, é um goleador de fato, tem uma Não sente a pressão, né, mestre? Ele não sente a pressão, ele consegue é experiente, né? Sobrepujar. Enfim, e foi o melhor jogador do Corinthians. Adiantou a nossa enquete. A nossa enquete dessa quinta. Mas deixa eu só dizer mais uma coisinha. Não, na verdade ele não, porque a enquete fala sobre destaque e não necessariamente jogador. Quem foi o principal destaque? Isso. Jogador eu concordo por ele, mas o Carille foi o principal. Bom, a gente vai daqui a pouco. Olha, gente, é o seguinte. Peraí, deixa ele concluir, pediu a palavra aqui. É o seguinte, o importante é que nesse segundo tempo do jogo contra o Fluminense, o Corinthians jogou um futebol extraordinário. De campeão. Muito bom. Um time de campeão. E com um detalhezinho, pouca gente percebeu. A entrada do Jadson, talvez pela primeira vez no campeonato, ele veio jogar na posição dele, no meio, e não na ponta. Entende? E ali, você vê que ele, próximo da área, com a habilidade ele sabe o que fazer. Meteu uma na trave e fez o gol que selou esse campeonato de maneira brilhante pelo Corinthians. E neste momento, o que aconteceu? O Corinthians tinha um volante só. Claro. Né? Isso é óbvio, ululante, como diria o Nelson Rodrigues. Bom, é o seguinte, hoje o site gazetesportiva.com está com a cobertura completa, claro, sobre o Timão. Deixa eu ficar aqui, peraí. Quero ficar de uma forma que apareça o escudo do Corinthians. Aqui, ó. Eu vou pra cá. Assim? Vai organizando, Pascoal, vai arrumando bonitinho aí na tela. E, enfim, temos os memes que estão rolando na internet, tem um vídeo na nossa rede social, no nosso Instagram, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é o vídeo mais visto sobre o Corinthians no ano, mais visto que o próprio vídeo que o Corinthians fez, é o vídeo que a nossa equipe de mídias digitais da TV Gazeta fez, a nossa equipe do Instagram, tá bombando, mais de 1 milhão de compartilhamentos, de views, uma loucura. Então, parabéns pra galera que trabalhou muito nessa conquista aí do Coringão. E a enquete de hoje, que está no ar no site gazetesportiva.com, que o mestre já adiantou, que o Celso já queimou aqui a largada. A gente quer saber o seguinte, quem foi o principal destaque do Corinthians nesse título brasileiro? Foi o Carille? Foi o Jô? Foi o Cássio? Ou você considera algum outro? Para você votar, é só acessar o site gazetesportiva.com e dar sua participação. E aí? Então, é aí que eu ia falar. Voltar agora pra cá. Eu concordo com o mestre numa questão. O Jô, para mim, foi o principal jogador. Artilheiro do time, né, que ninguém apostava nele, e ele, de repente, mostrou que existe recuperação. Você não pode simplesmente achar alguém como, digamos, morto, acabado, se ainda há vida e a possibilidade. Esse veso do brasileiro, foi um selo no cara, um rótulo e acabou. Pois é, então o Jô é uma prova viva disso. Agora, destaque para mim mesmo foi o Carille. E o Carille, ele teve o mérito de organizar um time com as suas limitações, com os seus problemas. Ele deu um padrão de jogo que você pode questionar ou não, mas eu respeito,
pelo que ele tinha na mão, em primeiro momento, era não perder, era fazer ali... Na verdade, a expertise dele é justamente isso, fortalecer o setor defensivo, é a especialidade dele. E depois foi soltando o time e tal, enfim. Então o Carille, para mim, pelas circunstâncias, é o destaque dessa campanha. Ah, tá certo. E aí, mestre? Eu acho que o Jô foi o jogador decisivo desse tipo, que fez gols no momento mais cruciais da campanha do Corinthians. Eu reconheço que o Carille fez um belo trabalho nesse sentido de organizar o time. Mas acho também que se for escolher um responsável, eu diria que é o conjunto do Corinthians, que foi uma boa... Ele foi muito harmonioso, né, nesse sentido. E até mais justo, de defender, mas atacou pouco, mas defendeu muito bem e organizadamente. É que eu não sei se esse conjunto do Corinthians com outro treinador daria o resultado que deu. Eu sempre defendi a tese de que a coisa deu certo porque o Carille era do tamanho daquele time do Corinthians. Isso. O Corinthians era a quarta força mesmo. Isso aí, não adianta agora falar... O próprio Carille reconheceu isso. Era a quarta força mesmo. Se você analisasse antes de começar um campeonato, antes da bola rolar, o Corinthians era o que tinha um elenco mais modesto que todos os demais e o time que era, se os outros acertassem o pé, seria inferior aos demais. Mas acontece que... Acho que ele se arrumou antes. E como não tinha responsabilidade, exatamente por ser considerado quarta força, foi mais fácil criar esse sistema de jogo. A torcida entendeu, quer dizer, nós não viemos aqui para ganhar, nós viemos para não perder. E começou a aceitar, houve essa simbiose entre torcida, jogadores e técnico que deu certo. Voltamos a falar do jogo que confirmou o 7º título para o Coringão. Com uma câmera na mão, ele, o repórter Alexandre Silvestre, acompanhou o duelo, vivenciando toda a expectativa da torcida e a festa nas arquibancadas após mais uma taça levantada, que vai ser levantada. Vamos ver? Fazer matéria, meu. Você só tá tirando fotinha aí, tem que pegar o microfone. Aquela vaca lá que você falou tá lá ainda. Aquela vaca tá lá, Silvestre. Aquela vaca. Tá lá, procurando em você. A mimosa? A mimosa. Ela passava por ali, ó. Vou apontar. Ali, ó. A gente não esquece, não. Primeiro título dela? Primeiro dela. Fala pra ele, vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Valeu, Gazeta, é nóis. Mises e camarote entrando aqui. Maranhão, é isso? Tamo junto aí, ó. 3.500 quilômetros para assistir o Corinthians. Ah, vocês vieram de lá só pro jogo? Só pro jogo, irmão. 3.500 quilômetros, 2 dias já aqui dentro de São Paulo. São Luís mesmo? Isso, São Luís. Pra gente ver esse campeão. Tamo lá, bem bonitona, tá despoluída agora. Já tomei um banho de mar. Já tomou banho? Então, agora você... Aquela variação de maré maluca de vocês. Agora você conheceu um rato da Praia do Caolho. Ah, garoto. Com certeza. Então aqui, ó. Belisca, 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 é verdade. Vocês vão ser campeões. Se Deus quiser, nós vamos ser campeões. Com fé em Deus, nós vamos ser campeões. Ô, Chiculândia, hoje nós vamos ser campeão! Vai, Corinthians! Vai, Chiculândia! Eu tenho sentido o dedo do professor Carille. Aí, no caso, o Vanderlei também tem sentido. Mais ou menos. Vou gritar o Vai, Corinthians e mandar um beijo pro Ferro Prado, né? Nosso time, é nós, campeão. Seu time já tá perdendo, já, né? O seu time já tá perdendo. Meu time? Como assim, cara? Pô, você é São Paulino. São Paulo é 6-3-3. Aí vem você. São 7-1-1. Ah, mas não, você quer comparar São Paulo com o Corinthians? Sai pra lá. 7-2-1. Você começou a provocar. Não. O cara é São Paulino, mano. O cara é São Paulino. Quer comparar São Paulo? Mas sai pra lá. Ó, sai pra lá.
decepcionado aí com o primeiro tempo? Não, é isso aí mesmo, o jogo é esse mesmo. Daqui a pouco entra uma bola aí, o jogo tem que se colocar mais. É de arrepiar. Eu só quero dizer o seguinte, o Alexandre Silvestre foi muito feliz nessa matéria que ele fez, especialmente quando ele pegou aquele 1-0 Fluminense e o tanto que a torcida estava cantando, né, incentivando o Timão e mostrando que estava com a equipe. E ontem a gente falou aqui que um dos 5 motivos para o Corinthians vencer esse jogo contra o Fluminense e seja campeão era a torcida. O primeiro dos motivos que a gente elencou no site gazetesportiva.com era a torcida do Corinthians. E essa torcida empurrou o time e também tem grande participação nesse campeonato. E o repórter Vinícius Rodrigues foi às ruas para saber como foi toda a repercussão da galera com o título corintiano. Tá na mão! Um objeto de desejo de todo corintiano hoje, quinta-feira, um dia após o título brasileiro heptacampeonato. Atrás, o número 10, Jadson, autor do terceiro gol, o gol do título corintiano. E nós estamos no centro de São Paulo para conversar com o povo sobre o título do Timão e se foi realmente merecido. Bora lá? Foi merecido. Foi merecido, sim, porque jogou muito, né, no primeiro turno. No segundo, deu umas vaciladas, mas conseguiu, né? Foi só três jogos só. O outro empatamos e conseguimos, em cima do Palmeiras, conseguimos levantar de novo e vamos pra cima como campeão, merecido. Desde a quinta rodada que o time veio na frente, né, pra mim não teve como ser merecido, né? Sofrimento bastante no início do jogo, mas depois o Coringão botou a casa em ordem, viramos o jogo e estamos aí. Mas a gente assiste, se não for assim não é sofrido, não é Corinthians. No começo até pareceu que ia estragar a festa, mas tem jeito. Primeira virada que a gente teve, mas o que importa é isso. Os caras não viram a cor da bola, festa linda, né, meu? Isso sim é título, né, irmão? Teve planejamento, humildade do técnico, coisa que o Palmeirinha não teve, né? Agora os antes ficam aí com dor de cotovelo, é o que sobrou pra eles, né? Só choradeira. A quarta força se tornou a primeira, desculpa aí. E o que você valoriza nesse time, nessa campanha desse título, cara? Raça, porque o time não tem muita qualidade técnica realmente, mas o que não tem de qualidade técnica é raça, vontade e entrega. Simplesmente, a gente joga com coração, não com bolso. Parabéns aos corintianos pelo título. Quem sabe o ano que vem vai ser o São Paulo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
Falou bonito, e o São Paulo ficou mais distante de uma vaga na Libertadores ao perder do Grêmio em Porto Alegre por 1-0. Veja como foi. Com este gol meio sem querer do zagueiro Kahneman, o Grêmio venceu o São Paulo dentro de sua arena pelo placar mínimo. Com o resultado, o Grêmio se manteve na vice-liderança, já o São Paulo se afastou da briga pela Libertadores. Foram 2 tempos distintos. Primeiro tempo, o Grêmio prevalece, joga no nosso campo de defesa praticamente. Nós tivemos algumas oportunidades e quisemos sair com bolas mais alongadas. Isso daí não é a característica do nosso time. Todas as vezes que aconteceram esse tipo de situação, nós perdemos o controle da partida. A única coisa que eu pedi para eles no intervalo é que prestassem mais atenção nisso, que valorizassem mais a posse de bola e que aproximassem para jogar. Nós começamos a criar superioridade, tanto de um lado quanto do outro do campo. Criamos aí boas oportunidades. Invertemos totalmente a maneira de atuarmos e apenas não encontramos o gol que o Grêmio teve a capacidade e a felicidade de fazê-lo na primeira etapa. Mais 3 jogos movimentaram a rodada de ontem no Brasileirão. A Ponte Preta venceu o Atlético Paranaense. Cruzeiro e Avaí ficaram no empate. O jogo entre Vasco e Atlético Mineiro também terminou sem vencedor. Veja os gols. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Atlético Paranaense graças ao dia inspirado de Danilo Barcelos. O meia marcou um gol em cada tempo e garantiu o triunfo da Macaca dentro de casa. O Furacão ainda descontou com o Sid Clay, mas ficou nisso, final 2-1 Ponte. De pênalti, Júnior Dutra colocou o Avaí na frente do Cruzeiro no Mineirão. Thiago Neves aproveitou o cruzamento de Diogo Barbosa e empatou o placar 1-1. Judivan, que não jogava há 2 anos e meio, marcou de pênalti e virou a partida 2-1. Mas já no finzinho, Júnior Dutra subiu bonito e deu números finais ao jogo. Cruzeiro 2, Avaí também 2. Jogando em São Januário, o Vasco inaugurou o marcador contra o Atlético Mineiro na cabeçada firme de Andrés Rios, 1-0. No começo do segundo tempo, Fred recebeu dentro da área e chutou forte para igualar a partida. E ficou nisso, 1-1, placar final. O Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho contra o Sport no Allianz Parque, tentando encostar no Grêmio, o atual vice-líder do Brasileirão. Por isso, nós vamos lá para o palco desse duelo, onde está o repórter Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, daqui a pouco, 8 horas da noite, tem Palmeiras e Sport aqui no Allianz Parque, um jogo que para o Palmeiras, pelo menos, tem aquele jeitão de final de festa, né? Dia seguinte à conquista do título de campeão brasileiro do arquirrival, sendo que o Palmeiras tinha condições até 2 semanas atrás de brigar efetivamente pelo título. O grande jogo que, na minha opinião, definiu a conquista do título corintiano, sem dúvida nenhuma, foi aquele clássico, aquele derby disputado na arena em que o Corinthians derrotou o Palmeiras por 3-2. Tivesse o Palmeiras vencido aquele jogo, a história seria diferente. Agora, o máximo que o Palmeiras pode conseguir nesse Campeonato Brasileiro é ser vice-campeão brasileiro. E o que precisa fazer para que isso aconteça? Vencer os jogos que tem pela frente. Na conta, para chegar à Copa Libertadores da América, para conseguir a vaga pelo G4, para ir direto para a fase de grupos da Libertadores, isso o Palmeiras pode conseguir ainda hoje. Basta vencer o Sport e aí torcer por tropeços do Botafogo e do Flamengo. O Botafogo joga contra o Atlético Goianiense e o Flamengo terá pela frente o Coritiba. Agora, o técnico Alberto Valentim tem defendido que o Palmeiras tem que brigar e tem que encontrar como motivação a busca, sim, pelo vice-campeonato. E a explicação é financeira. A premiação da CBF. O campeão recebe 18 milhões de reais. O vice-campeão leva 11 milhões e 300 mil reais. O terceiro colocado, 7 milhões e 700 mil. E o quarto colocado, 5 milhões e 600 mil. Ou seja, para você conseguir a classificação para a fase de grupos, basta ser o quarto colocado. Mas olha a diferença de dinheiro. De 5 milhões e 600 para 11 milhões e 300, sem dúvida nenhuma, vale muito mais a pena ser vice-campeão. Vai levar para o mesmo lugar, para a mesma fase de grupos, mas com o dobro do dinheiro de premiação
com relação ao que vai distribuir a CBF neste Campeonato Brasileiro. Agora, sobre o time de hoje, vamos escutar um pouquinho o que disse o Alberto Valentim a respeito das trocas que ele fez no outro jogo contra o Flamengo. O Palmeiras vinha de 2 derrotas consecutivas, aí venceu o Flamengo, ele fez algumas mudanças no time. E aí ele explicou como é que ele pensa, qual que é a estratégia dele na hora de montar a equipe para jogar. E ele quer que sempre o jogador que não esteja jogando esteja pronto, porque a qualquer momento ele pode ganhar uma oportunidade. Fazer rodar dentro das possibilidades também. Quando você consegue repetir escalações é bom. Nós tivemos 2 semanas cheias também, isso é bom para recuperar jogador. Nós tivemos poucas perdas em relação a cartões e suspensões, isso também ajuda para que você repita a escalação. Mas, repito, algumas escalações, nesse jogo agora, por exemplo, eu fiz algumas mudanças pontuais que eu achava necessárias para o jogo contra o Flamengo. Então, eu sempre falo, e é de verdade, vocês já me ouviram falar isso aí, às vezes parece uma frase feita, mas não é. O jogador tem que estar pronto. Quando ou característica do adversário, ou um momento que eu preciso mudar, que tecnicamente não está rendendo, ou taticamente, um problema físico, ou suspensão, enfim. Aqueles jogadores treinando, eles têm que estar todos prontos para entrar. E as mexidas nós vamos fazendo de acordo com a necessidade de cada jogo. Nesse sentido, o Palmeiras vai ter praticamente o mesmo time que venceu o Flamengo. A única dúvida, o único problema é na lateral direita, porque o Mike está com problema no quadril e o Fabiano levou uma pancada na panturrilha. São 2 opções. Ou o Jean será escalado aí o resto do time fica exatamente o mesmo, ou entra o Guerra na equipe e o Tietê vai jogar na lateral direita. São essas as 2 opções que tem o técnico Alberto Valentim. Agora, se serve de consolo para o torcedor palmeirense, Palmeiras e Corinthians esse ano ainda vão disputar um título nacional. O Palmeiras acabou de conseguir a classificação, empatou com o Flamengo 3-3, vai decidir a Copa do Brasil Sub-17 contra o Corinthians, exatamente o Corinthians que eliminou a Chapecoense. Se serve de consolo, eu não sei, mas pelo menos tem um derby pela frente para decidir o título nacional. Michele. Tá certo, Fernando Gavini, muito obrigada. Ótima noite para você, bom trabalho. Amanhã no Gazeta Esportiva a cobertura completa desse jogão. Você tá rindo, certo? Nessa quarta-feira, o Rogério Ceni foi apresentado no Fortaleza e o técnico falou sobre essa nova etapa na carreira. Vamos ver? É um desafio diferente, mas algo que me agrada muito, que me deixa muito feliz. Estou muito, muito, muito contente. Estou assim, trabalhando desde cedo hoje, né, presidente? Desde as 9 da manhã, nós estamos olhando, desde ontem, mas hoje em jogadores, tentando montar elenco, as possibilidades que nós temos. E é um desafio que eu vou assim, encarar assim, com o maior carinho do mundo, com o maior profissionalismo do mundo, como eles estão sendo muito profissional comigo desde o dia que nós iniciamos essa conversa. Então, é um desafio para uma retomada de carreira e para cumprir, sim. É o desejo que é passado para mim e é recíproco também de poder ficar o ano todo no Fortaleza, fazer um trabalho, tentar aprender, desenvolver cada vez mais. Eu acho que cada ano que passa nessa profissão é um aprendizado maior que você leva. Além do conhecimento que você traz, muito você leva da região, da cultura, do estado, da população. Esse acho que é o maior agregado que pode ter a minha vinda para cá. Será que esse projeto vai à frente? Como deve ser? No Brasil? Será que ele resiste a alguns percalços? Isso aqui é o país do atalho. E o cara tem que ganhar sempre, toda hora. E não interessa como. Não. Pelo menos ele tem consciência de dizer que eu gostaria de ter um time que jogasse ofensivamente. Mas não sabe se vai ter jogadores para poder cumprir essas funções. E vai depender. Realmente precisava... Quando se contrata um treinador, sobretudo com esse renome dele, que se desse, primeiro, decidir que estilo de jogo nós vamos praticar. Quais os jogadores que você precisa para fazer esse jogo? Vamos contratar esses jogadores e você vai ter o tempo suficiente para construir o time. É isso aí. Isso é lógico, é normal. Mas o brasileiro é burrinho, né? Tudo improvisa. Não tem cão, vai caça com gato. Ele também vai ter que ver se com as peças que ele tem é possível o estilo de jogo que ele gosta. Porque às vezes ele não vai ter essas peças. Então ele vai ter que conhecer o elenco para ver.
né? E o Peru está de volta à Copa do Mundo, após empate por 0-0 no jogo de ida. A seleção sul-americana bateu a Nova Zelândia por 2-0 ontem em Lima. E a festa foi grande lá na casa dos nossos vizinhos, hein? Acompanhe. O Peru parou nesta quarta-feira para acompanhar o jogo de volta contra a Nova Zelândia em Lima pela repescagem para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Milhares de torcedores acompanharam eufóricos o confronto em um telão instalado no centro da capital peruana. Quando o Farfán fez o primeiro gol da vitória, por 2-0, a torcida explodiu em êxtase e a festa não parou mais. Todo esse entusiasmo é fácil de explicar. O Peru voltará a disputar o Mundial após 36 anos de ausência. Tínhamos o sentimento de não poder falhar, de não poder frustrar tanto carinho, respaldo e apoio. Acredito no trabalho acima de tudo. Tenho uma equipe incrível. Vivemos para isso, trabalho para isso, mas sabíamos que precisávamos de uma dose de sorte e ela nos acompanhou. Além disso, acredito que reunimos os méritos necessários para alcançar o que alcançamos, mas tivemos um pouco de sorte. Foi uma emoção muito grande. Tinha decidido homenagear meu compadre Guerreiro após a suspensão, e isso era muito importante para mim. Fico realmente muito feliz de ter dado essa alegria para ele. Me agrada muito a volta do Peru à Copa do Mundo, depois de tanto tempo, né, mestre? É verdade. O Peru teve um grande momento da história do futebol peruano, foi em 1970, com o Didi como treinador e um timaço, e que tinha um dos maiores jogadores que eu vi jogar, que era o Teófilo Salinas, né? E atenção, atenção, vem aí o troféu Mesa Redonda. Tá chegando a hora para essa grande festa do Campeonato Brasileiro, essa festa que premia os melhores do Campeonato Brasileiro, 14ª edição, os grandes destaques do ano aqui na Fundação Casper Libero. Você vai poder conferir tudo que rolou nessa grande premiação no dia 10 de dezembro, domingão, a partir das 9h30 da noite, tá certo? Dia 10 de dezembro, o troféu Mesa Redonda na sua telinha. E claro, nós agradecemos as nossas parceiras LuxColor e Baltec, que estão com a gente no troféu Mesa Redonda desse ano, fazendo uma festa incrível para todos nós. Vamos falar do supercampeão Coringão, que conquistou o 7º título do Brasileirão. Osmar Garrafão esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quinta-feira do Timão. Parabéns, torcedor corintiano. Parabéns pela conquista do Hepta. O Timão é 7 vezes campeão brasileiro. Mas acreditem, hoje aqui no CT teve reapresentação. Só que ela foi um pouquinho diferente. E por isso, nós vamos mostrar para você agora o outro lado dessa reapresentação corintiana. Os bastidores, o trabalho da imprensa com os heptacampeões do Brasil. Como é que foi sua noite, Carilho? Acordado, né? Pensando em tudo, não consegue dormir, come bem pouco, muito menos do que o normal, né? Ligado, passa um filme de quando eu parei de trabalhar e fui atrás de futebol. É isso, cara. Mas é uma emoção muito grande e muito realizado por tudo que aconteceu nesse primeiro ano. Hoje tá bem diferente o dia aqui, né? Você tá com o Cleison aí, tá ao vivo na Band aí, eu tô sabendo, não tô querendo atrapalhar não. Não, tranquilo, vamos pro vivo já, os caras já vão te chamar, mas é dia especial, dia de campeonato, dia de comemoração. Pedindo passagem, hein, Cleison? Feliz, cara, pelo momento, feliz ainda mais pelo título. Tá com calor, né? Um pouquinho. Dormiu? Não. Hoje nós vamos infernizar vocês, né? Hoje vai. Muito obrigada por tudo, o ano inteiro. Mas hoje vocês estão dando trabalho. Quantas respostas você já respondeu, ô Jô? Não estamos fazendo entrevista com você, não. Nós estamos mostrando os bastidores. Quantas respostas já foram? Foram bastante já, né? Mais que 7 do título. Mais que 7? Dormiu? Não, dormi nada. E o Denis, eu não vou atrapalhar, não, mas eu tô atrapalhando. Ele ficou famoso, cara. Como é que é a história da cerveja pro Jô? Pô, a cerveja era sem álcool, eu fui entregar pra ele. E nem assim ele quis. Nem assim ele quis. 2018 permanece? Tô saindo? Tem um contrato até 2019, então é 2018 e 2019. Tá certo, parabéns, Jô. Valeu, obrigado. E aqui não é todo mundo que fica na sombra, não, amigo. Só Jô, Camacho já teve que vir pro sol. Aí, ó. Vamos corujar sem atrapalhar os caras, hein? Dizem que a bola deixou mais bonito. Depois desses 2 jogos, o título já tá bem mais bonito. Você olhou no espelho hoje de manhã? Eu já era bonito. Fica no Corinthians, melhorou o negócio aí pra ir lá pra Fox, conversar com o pessoal da Fox. Tá com chance de ficar? Aumentou e pode se definir isso agora à tarde. Daqui umas 3 horas pode ser que já tenhamos uma resposta positiva. Senhor canal do Brasil, a Gazeta. Se eu for demitido, você me contrata, tá? Quantos pontos pro Chico Lang? Chico Lang?
vai pontuar muito pouco, Muito pouco. Chico Lang menos 3. Mentira, Chico Lang é o mito. Mito da comunicação. Michele pontua quanto no Cartola? Ah, nota 10, né? Como um presente ao Balbuena, nós vamos encerrar, e a torcida corintiana, nós vamos encerrar esse make-off do dia depois do título, né? No ritmo do rock. E quem vai escolher a música que vai fechar a nossa reportagem é o campeão, o zagueiro Balbuena. Vamos encerrar essa reportagem com gols. O pessoal da edição põe gol, aquela coisinha que você já sabe que faz. Mas a música, quem vai dizer é ele. Qual que é a música que vai tocar aí? Acho que uma música que vai descrever todo esse ano, e acho que uma música do CPM, do disco novo aí, Todos por Um, que é uma letra bastante legal aí, e acho que isso descreve um pouco de tudo que a gente passou e tudo que a gente viveu, né, nessa temporada. Por amor, por todos que nos representam, por nossos amigos, nossas famílias, por quem nos faz crescer. Altos e baixos, provações nos desafiam. Por todos, todos por enfrentar leão por dia. É isso aí, o Torinho é São Paulino e tá dançando aqui no nosso estúdio. Vai entender uma coisa dessa. Ô, minha fada loura, Diga, deixa eu fazer uma correção aqui. Falei rapidamente, Teófilo Salinas, foi o presidente. Eu estou falando Teófilo Cubillas, viu? Me referindo ao time do Peru. E aí, resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje era para saber quem foi o principal destaque do Coringão no título do Campeonato Brasileiro. O pessoal respondeu que foi quem? Quem foi? Põe aí na tela. Quem é, Celso? Carille, 52% dos votos. Eu tava quase chegando em segundo o jogo, com 27%. Mas como você sabe que é o Carille? Você tá vendo ele? Sim, claro. Fotinho? Presta atenção. Não, eu também presto. Eu tô enxergando o número. Quando eu enxergo a foto embaixo... Então, é que eu li a foto antes. Ah, entendi. Tá Entendeu? bom. É que eu tava lendo. Não consegui ver a foto antes. Gente, beijo grande pra vocês.